Então, crianças, ó, bom dia de novo. Você que está assistindo a reprise desta aula pelo canal da escola no YouTube, só lamento, mas espero que você aprenda. Pelo menos aqui a gente interage um pouco mais, né? Pelo menos quem está acordado, quem está assistindo a aula, quem não está vendo Bom Dia Brasil ou Ana Maria Braga no Mais Você. Não é isso? Então, a gente começou a discutir ontem a particularidade da matéria no estado gasoso no meio dessa história toda que a gente chamou de reação, tá? Porque é importante nós discutimos esses aspectos, né? Porque a gente diz na prática que os gases, por terem todas essas particularidades, qualquer variação, por mais pequena que seja, em alguma característica desse gás, ele pode causar um efeito grandioso. Né? A gente fala muito de variações infinitesimais, ou seja, são variações muito pequenas, que talvez para um sólido ou para um líquido não tenha tanta interferência, mas aqui vai ter, tá certo? Por isso que a gente estuda essas características com mais afinco, um pouquinho mais aprofundado. Então nós falamos ontem que o gás, né, ele tem fácil contração e expansão. Nós já dissemos o porquê, porque as partículas que constituem essa matéria, ela está tão afastada umas das outras, tem um espaço muito grande entre essas partículas, ao ponto da gente não ter interação entre elas. E aí, eu esqueci, não, eu deixei para hoje, para falar de uma particularidade. O gás, quando não possui interação entre suas partículas, ela ganha um nome. Ele é chamado de gás ideal ou gás perfeito. Alguém sabe, tem ideia por que o gás, quando não tem interação, ele é chamado de gás ideal ou gás perfeito? Alguém sabe chutar o porquê? Meio que puro? Não. Não é por causa disso. Porque ele é ideal para realizar experimentos. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando vocês conversam entre vocês, crianças, vamos falar assim de relacionamento, de namoro, aí vocês conversam assim, eu queria conhecer alguém assim, queria que a pessoa fosse assim, aí assim, inteligente, ou sei lá, começa a descrever, né? Ou no caso, idealizar a pessoa dos sonhos, não é isso? Quando você projeta num sonho, num desejo, aquilo que você gostaria, isso que você está idealizando, esta pessoa existe? Diz para mim. Só nos filmes da Disney, né? Só nos contos de fadas, não é isso? Então, o gás ideal, assim como a pessoa ideal, ela não existe, que é idealizado, correto? A gente encontra pessoas parecidas, próximas do ideal, mas 100% não. Então a gente indica e diz que um gás ele se comporta quando ideal, quando não existem essas interações, mas elas existem. Nós já falamos inclusive ontem delas. Por quê? Porque quando a gente aumenta a pressão e aproxima as partículas, essas interações aparecem. Correto? Então, a gente estuda o gás supondo que ele se comporte como ideal, quando ele não tem essas interações. Mas essas interações, elas existem. Elas só não aparecem porque as partículas estão muito afastadas. A gente chama de gás ideal ou gás perfeito. Isso é para facilitar os estudos, tá? Só para registrar aqui também, essa interação entre as partículas, normalmente, elas são forças atrativas. Correto? Quando você fala de forças atrativas, vão ser forças que vão aproximar essas partículas. Se essa força ela for muito intensa, por exemplo, eu posso fazer com que esse gás vire líquido. Correto?
Então a gente fala de gás ideal ou gás perfeito quando não existe essa interação. Mas isso é uma idealização. Às vezes não existe porque as partículas estão bem afastadas, mas elas existem sim, tá certo? Todos os gases eles sofrem de fusão, ou seja, eles se misturam entre si, não existe questão de afinidade igual água e óleo. Qualquer tipo de gás ele se difunde, ele se mistura, então gás, qualquer tipo de gás, seja ele um gás puro ou uma mistura, ele tem aquele sistema homogêneo, né? A fase gasosa é homogênea. Exerce pressão, né? Pressão atmosférica e baixa densidade. Então, uma mistura tende a ficar por cima, tá? Vamos aqui. A gente falou então que de algumas a questão das distâncias entre essas partículas e que elas exercem a pressão, porque elas acabam colidindo, elas estão em constante movimento. E aí nós falamos isso aqui ontem, das variáveis do estado gasoso, né? Que são características que vão influenciar nesse comportamento. Falamos de pressão, temperatura, volume e mencionamos a quantidade de matéria. Então, vocês têm ideia do que são variáveis do estado gasoso? Vocês já estudaram algumas grandezas dentro de algumas áreas da ciência em que vocês estudaram normalmente duas grandezas variáveis, que são variáveis. Porque uma acaba interferindo no comportamento da outra. Lembre-se, aquilo que não é variável dentro da ciência é constante, correto? Agora, é variável que você pode modificar. Por exemplo, a velocidade é uma grandeza devido à variação de duas outras grandezas, que é o deslocamento e o tempo. Então, se eu me desloco em linha reta, quanto maior for o deslocamento, maior o tempo percorrido. Então, são grandezas que variam e elas dependem umas das outras. Mas sempre que você estuda isso, você estuda sempre duas, porque fica fácil estudar as duas em gráfico, num gráfico de duas dimensões, uma variável no eixo x e outra variável no eixo y, né? E aí você estudou isso na matemática, como essas duas variáveis, dando uma variável em função da outra. E às vezes a gente não estuda como y, a gente estuda como função de x, certo? E aí fica fácil visualizar, né, o gráfico, se é um gráfico crescente, se é um gráfico constante, se ele é decrescente, se ele faz parábola, né? A gente consegue tirar algumas informações. O negócio é que essa situação aqui, para o estado gasoso, cadê? Deixa eu apagar tudo. Eu não tenho duas variáveis, eu tenho uma, duas, três, quatro variáveis. E uma variável ela interfere no comportamento da outra. Então, como é que a gente pode fazer para estudar essas variáveis do estado gasoso? Lembrando que ontem a gente falou de algumas unidades, a gente não está fazendo conta ainda, tá? Mas foi falado para vocês darem print, passar limpo, ter isso sempre anotado para facilitar o processo. Como é que a gente faz? Então, se eu tenho quatro variáveis e preciso estudar a relação entre elas. Simples, do mesmo jeito que a gente tinha feito anteriormente. Como é que a gente faz? A gente estuda duas variáveis. Variáveis, né? A gente estuda duas variáveis, a relação que essas duas variáveis. Eita, que tá feio aquilo ali, né? A gente estuda então duas variáveis e ver a relação que elas têm entre si. Variáveis. E as outras duas? As outras duas, elas permanecem constantes. Então você mantém constante duas variáveis, desculpa, mantém constante duas dessas questões, dessas características do gás, e varia duas para você ver a relação que tem entre elas. Por exemplo, vocês acham que eu consigo controlar, fazer com que o volume de um gás possa ser constante com o passar do tempo? Não ou sim? E se sim, como? Como é que eu posso fazer o volume de um gás ser constante? Diz para mim, diz pro tio aí. Se ele tiver em um sistema totalmente fechado, boa, mas tem mais uma coisa.
Por exemplo, num balão de aniversário, igual a gente falou ontem, o balão tem volume constante ou com volume variável? Isto, Nicolas. Boa. Se manter a forma. Se eu consigo manter a forma do recipiente, eu mantenho o volume constante do gás. Boa. Isso é uma forma. Eu tenho como controlar a temperatura de um gás? Ter a temperatura constante? Tenho. Ó, se o gás, por exemplo, começar a esquentar demais, eu coloco ele num banho de gelo, diminuo a temperatura do ambiente. Ah, e se começar a cair muita temperatura? Uai, desliga o ar-condicionado, você tenta manter o controle dessa temperatura. Então, também temos como fazer isso. Quantidade de matéria, então, é o mais fácil possível. Gente, olha só, peguei o balão de aniversário, enchi o pulmão de ar, assoprei o balão, dei um nó. Se o balão não tiver nenhum furo, a quantidade de matéria que está ali dentro permanece constante, né? Que foi o que foi mencionado ali quanto ao sistema. O sistema ele está fechado. Num sistema fechado, eu consigo controlar a quantidade de matéria, né? O volume vai depender se o recipiente ele é rígido, né? Uma seringa, uma seringa daquelas para injetar medicamento. Aquele sistema é fechado dentro da seringa? Sim ou não? Sim. Mas o volume é constante? E o volume da seringa ela é constante? Responde para mim aí, por favor. Não, não é constante. Vocês esqueceram que existe um êmbolo, que tem uma coisa que você puxa o líquido para dentro da seringa, depois você põe o líquido para fora? Não é constante. O volume da seringa é variável, correto? Se deixar parado, pô, tudo bem. Mas ele não é um dispositivo para ter um volume constante. Ele é um volume que você escolhe. É isso? Então, pensado então, para a gente estudar essas quatro variáveis, a gente então pega duas delas e varia uma em relação à outra e mantém duas dessas variáveis constantes. Elas não vão variar mais se elas forem constantes. Desculpa, eu não entendi. Do jeito que você fala, dá para saber que é não, mas não entendi. Então o balão é do mesmo jeito. Não, o balão é o seguinte. Presta atenção. O balão tem volume variável, certo? Mas ele não vai um volume variável por causa do êmbolo. Se você deu nó, a quantidade que está ali dentro, se não tiver furo, permanece constante. Mas se você, por exemplo, mexe na temperatura, você pode fazer o balão aumentar ou diminuir de tamanho. Se eu não perco matéria, tá, Arthur? Mantenho a quantidade constante, eu vou falar disso agora mesmo. Espera mais um pouquinho que vocês vão entender melhor, beleza? Mas a temperatura pode influenciar no volume, não na quantidade, tá certo? Então deixa eu passar aqui o slide, tá? Opa, já vou começar com a isotérmica mesmo? Deixa eu fazer de trás para frente. Então, vamos começar a falar de uma lei que é chamada Lei de Charles. Não precisa decorar o nome. A gente pode entender e chamar de uma transformação chamada isovolumétrica. O que, que você entende pela palavra isovolumétrica? O que, que a palavra iso indica para a gente mesmo? Que é o mesmo volume. Então, neste caso aqui, na isovolumétrica, o volume é constante, assim como a quantidade de matéria, tá? Volume e quantidade de matéria, elas são constantes, tá certo? Então, se eu tenho volume e a quantidade de matéria constante, a gente vai ver qual é a relação que existe entre temperatura e pressão. Que relação existe entre a variação de temperatura e a variação de pressão? Antes da gente explicar o que está na tela de vocês, vocês acham que existe relação entre temperatura e pressão?
Então me explica. Vamos lá então. O que a temperatura indica para a gente mesmo? O que a temperatura indica para a gente? A agitação das partículas. Se você fala que você tem uma temperatura maior, se você aumentou a temperatura de uma matéria, por exemplo, gasosa, você está aumentando a agitação das partículas. Show. E o que a pressão é mesmo? O que ela significa para a gente? É a força que a matéria vai exercer sobre uma superfície, não é? Foi falado, inclusive, né, que esses gases, por estarem agitados, eles estão se chocando entre elas e contra as paredes. Então, elas estão exercendo pressão. Então, o que acontece? Charles estudou a relação que a temperatura e a pressão dos gases possuem quando o volume e a quantidade de matéria é constante. Então, ele fez duas experiências, que ele chamou de estado, ou experiência 1. Ele pegou uma determinada quantidade de gás, colocou num recipiente de volume constante, quer dizer, ele não se movimenta, e aí ele tinha o gás numa temperatura 1 qualquer, chamada T, e exercendo uma pressão inicial chamada P. E aí no estado 2, o que ele fez? Ele dobrou a temperatura, tá vendo? Se ele falou que a temperatura inicial era T, a temperatura 2 aqui é 2T, ela é maior. E ele verificou que a pressão também dobrou. É como se eu fizesse isso aqui, ó, no gráfico. Aqui eu tenho T1 e aqui eu tenho T2. Opa, apertei o botão errado. Né? O que acaba acontecendo? Para essa temperatura 1, ele vai ter uma pressão 1. E para essa temperatura 2, ele vai ter uma pressão 2. Ele observou que a temperatura e a pressão, elas são grandezas diretamente proporcionais. Não é uma relação direta do tipo, se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão. É uma relação matemática. Se eu aumentar a temperatura 4 vezes, a pressão ela tem que aumentar 4 vezes. Se eu diminuir a temperatura pela metade, a pressão ela tem que diminuir pela metade. É uma relação matemática, não é só uma coincidência. Por isso, chegamos a essa expressão aqui. Ó. A pressão inicial dividido pela temperatura inicial pode ser igual à pressão final dividido pela temperatura final. É uma relação matemática. Quando você vê qualquer fórmula de física, de matemática, onde uma grandeza x é dividida por uma y, esta representação significa dizer que elas são diretamente proporcionais. Correto? Quando você calcula a velocidade lá, você faz ΔS sobre ΔT. Espaço e tempo são grandezas diretamente proporcionais, correto? Isso, então, é o que a transformação isovolumétrica indica, tá? Que a volume e matéria constante, a temperatura e a pressão, elas são grandezas diretamente proporcionais, certo? Então, segunda transformação que a gente vai estudar, Gay-Lussac, a gente não precisa entrar em detalhes, mas é um cientista que também estudou essas transformações. A transformação isobárica, a transformação isobárica é a transformação a pressão constante. E aí o estudo foi feito a pressão e quantidade de matéria constantes.
Então, se eu estou fazendo a pressão e a quantidade de matéria constante, eu estou querendo saber qual é a relação entre volume e temperatura. Qual é a relação que essas duas grandezas têm no comportamento dos gases, tá certo? Então, o que ele fez? O que foi feito? Colocou-se, então, dentro de um recipiente qualquer, uma certa quantidade de matéria. Só que agora, pessoas, esse recipiente, ele não é um recipiente rígido. É como se essa tampinha aqui, ela pudesse se movimentar para cima ou para baixo, certo? Então, no primeiro momento, a pressão constante, exatamente por ter esse movimento, a pressão ela passa a ser constante, que é a única força que está sendo exercida sobre o. Ela se mantém, que é a pressão atmosférica. Então, eu tenho aqui um gás, uma certa quantidade constante de gás, cuja temperatura inicial ele deu como T, e que ocupava um volume inicial que ele chamou de V. E a transformação que foi feita foi exatamente semelhante à outra. Ele duplicou a temperatura. Ele passou a temperatura de T para 2T. Ou seja, de novo, eu tenho T1 e T2, a segunda temperatura sendo maior. E ele observou que o volume também aumentou. Só que esse aumento também foi um aumento proporcional. Ou seja, por ter dobrado a temperatura, o volume também dobrou. Então ele pôde afirmar que quando eu tenho pressão, quantidade de matéria constante para um gás, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Vou dar um exemplo que alguns aqui vão até lembrar que já devem ter chorado muito nessa vida quando eram menores, de ir para o aniversário e aí fala que quer pegar o balão, me dá o balão, me dá o balão, aí você leva o balão de aniversário para casa cheio para poder brincar no dia seguinte. E no dia seguinte o balão tá todo murchinho. Isso normalmente acontece por quê? Porque o ar presente dentro do balão estava com uma temperatura, foi esfriando à noite, ele foi trocando calor e a temperatura dele foi caindo. Se a temperatura do gás dentro do balão diminui, o volume vai diminuir proporcionalmente, correto? Por isso que a gente encontra essa relação diretamente proporcional semelhante a, tá vendo? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, correto? Lembrando que a temperatura aqui ela tem que estar em Kelvin. Ela não é em graus Celsius, ela é em Kelvin, tá? E o volume ali pode variar de escala sem problema nenhum, desde que seja a mesma escala dos dois lados. Perguntas? Você já viu aquele balão de cestinha que voa? Que eu tenho curiosidade, mas eu tenho medo ao mesmo tempo. Vocês já viram o balão de cestinha? É uma cestinha onde as pessoas ficam dentro dela e aí eles têm um lança-chamas para dentro do balão e aquele lança-chama vai fazendo o que? Vai aumentando a temperatura do gás que está lá dentro. E aí esse gás começa a se expandir lá dentro, vai aumentando o volume, né? E aquele balão vai levantando, daqui a pouquinho consegue ficar mais denso e aí ele começa a levantar voo. Exatamente dentro dos princípios de uma transformação isobárica, né? Eu mantenho a temperatura alta, eu mantenho a agitação das partículas, o gás se expande, correto? Então é mais ou menos sem problemas, beleza? Agora, vamos falar aqui da lei de Boyle. E essa aqui, ela é bem importantinha, correto? Vou até botar estrelinhas aqui, porque ela é uma transformação que ela é chamada de isotérmica. E aí, numa transformação isotérmica, nós temos a temperatura constante. Nem vou escrever aqui, mas é a temperatura e quantidade de matéria. Então, eu tenho essas duas grandezas constantes. Então, eu quero verificar qual é a relação que eu tenho entre pressão e temperatura. Tá bom? Então, o que foi feito? Vamos lá. E eu acho que fica bem mais fácil a gente discutir primeiramente no dia a dia do que
falar da parte prática. A gente estava mencionando aqui mesmo, né? Pressão e volume são duas grandezas diferentes, mas elas são tanto quanto complementares, né? Imagine você agora, tá? Segurando uma bola de aniversário, tá certo? Cheia. E que esse balão, ele não estoura, tá? Se você apertar muito ele. Se você conseguir diminuir, visualiza esse balão aí na sua mão, tá? Se você conseguir, se você começar a fazer força para dentro, você vai diminuir o tamanho desse balão. Vocês conseguem visualizar isso? Sim ou não? Então, se você está fazendo força sobre a superfície do balão, você está fazendo o que com a pressão do lado de fora? Aumentando ou diminuindo? O que é isso? Você está aumentando, né? Então, ó, se você está aumentando a força, obviamente aumentando a pressão do lado de fora, o volume do balão está aumentando ou diminuindo? Se você aumenta a pressão, o volume vai estar diminuindo. Opa, agora apareceu uma coisa diferente, não é? Nos outros dois exemplos que a gente fez e a gente estava discutindo, as grandezas elas eram diretamente proporcionais. Se eu aumentava uma, a outra aumentava, não é? E aqui eu estou aumentando a pressão e o volume está diminuindo. Isso, Nicolas. Elas não têm somente uma relação inversa, do tipo, se eu aumentei uma grandeza, a outra diminui, correto? Elas são inversamente proporcionais. Existe uma relação matemática. Então, olha aqui. Tem três estados aí representados no gráfico. Olha, o estado 1, o estado 2 e o estado 3. O estado são condições que ele registrou. Então, no estado 1, ele tinha um volume que ele chamou de V e uma pressão chamada de P. Lembrando que é uma isotérmica que ele estava estudando. Então, a temperatura ela é constante. Quando ele passou do estado 1 para o estado 2, o volume ele caiu pela metade, certo? Estado 1 eu tinha volume V, pressão P. Então o que ele fez do estado 1 para o estado 2? Ele reduziu o volume do gás pela metade. E o que aconteceu com a pressão, graficamente falando? A pressão duplicou. Ela faz a relação inversa, correto? É exatamente isso. Se eu continuasse estudando aqui, igual foi falado, num estado 3 e agora o volume diminuísse novamente pela metade, o volume novamente duplicaria. E por serem inversamente proporcionais, agora não é um dividindo pelo outro, é um multiplicando pelo outro. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Para eu manter a igualdade, numa multiplicação, se eu aumento uma das grandezas, a outra tem que diminuir. Não acredita em mim? Então tá. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Cadê a borracha? Vou provar matematicamente o que a gente acabou de falar. Não, agora eu li na mente. Eu li a mente de três aí que falaram assim: Reginaldo tá inventando moda. Vamos lá, Nicolas. Fala um valor qualquer de pressão para mim. Um número qualquer. 3, maravilha. E um número qualquer de volume aqui. 5. Você quer que essa pressão 3 aumente ou diminua? Aumente. Aumente quantas vezes? 2 vezes? Então, 2 vezes. Desculpa, quais são as unidades? Aqui a gente não está mexendo com unidades. Estou querendo mostrar a relação que a gente chamou de inversamente proporcional.
As unidades têm que ser as mesmas. A gente está considerando que as unidades ali são as mesmas. Então, se a pressão aumentou 2 vezes, ela passou de 3 para 6. Qual vai ser o volume final? A gente faz a conta. 3 vezes 5, 15, dividido por 6. Quanto vai dar? Se eu simplificar, por 3 dá 5 sobre 2, né? 5 sobre 2 dá 2,5. 2,5 não é a metade do volume inicial, que era 5? Não é bruxaria, isso aqui não é nada demais. Isso nada mais é do que matemática, beleza? Então nós temos que numa isotérmica, que a temperatura é constante, pressão e temperatura elas serão grandezas inversamente proporcionais. Numa transformação isobárica, onde a pressão ela é constante, o volume e a temperatura elas são diretamente proporcionais. Então nós podemos fazer como V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, tá? E numa transformação isovolumétrica, elas são grandezas diretamente proporcionais. Vou fazer o mesmo exemplo que eu fiz anteriormente só para comprovar. Deixa eu apagar isso aqui e reescrever isso aqui, tá? Neste caso aqui, nós temos uma transformação isovolumétrica, então pressão inicial sobre temperatura inicial, pressão final sobre temperatura final. Vamos aqui, Nicolas, agiliza para gente. Me dá um valor numérico de pressão aí qualquer. 2. E me dá um valor de temperatura qualquer. 4. Maravilha. O que você quer que a pressão aconteça com ela? Ela aumente ou diminua? Diminua. Quantas vezes? 2? Então fica fácil. 2 dividido por 2 dá 1. Qual vai ser a nova temperatura? Multiplicando o cruzado, vai dar que T2 é igual a 4 dividido por 2. A nova temperatura é igual a 2, que também vai ser a metade da temperatura inicial. Sim ou não? Fiz alguma coisa errada aí, crianças? Eu mudei de constante? Sim, é outro caso. Agora eu estava estudando uma isovolumétrica. Na isovolumétrica, elas são diretamente proporcionais. O que eu fizer com uma, eu tenho que fazer matematicamente a mesma que a outra. Ok? Então, o que você tem que saber a partir de hoje, tá? Quando for estudar esses gases. E aí eu já fico a dica porque esse assunto você estuda novamente lá na física no ano que vem, tá? É isso aqui, que é o que a gente fala de equação geral dos gases. E a equação geral dos gases, a gente estuda o comportamento desses gases frente a variações. Então eu consigo observar alguns comportamentos dos gases quando eu vario. Então você está vendo aqui que é essa equação aqui de baixo, tá? Que eu tenho uma igualdade num termo à esquerda, por exemplo, eu posso ter as características iniciais desse gás. E ao final eu coloco o que aconteceu. E a gente consegue estudar algumas situações a partir desse também. E a partir dessas relações, dessa equação geral dos gases, que ela é derivada dessas três transformações, eu consigo agora trabalhar com três variáveis ao mesmo tempo. Então, se eu consigo trabalhar com três variáveis ao mesmo tempo, para eu estudar pela equação geral dos gases, eu
desculpa, eu afirmo que a quantidade de matéria é constante. Ou seja, a quantidade de matéria que está aqui no início é a mesma que está no final. Sim ou não? Você que faz resuminho no caderno, você pode fazer este resuminho aí. Equação geral dos gases, tá? P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Então, vou escrever aqui de novo, ó. P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Sem ser o Nicolas, agora alguém para participar comigo aí? Quem? Quem vai? Ninguém? Pode ser eu? Vai ter que ser você mesmo, tio. Tentei outra pessoa, mas ninguém quis. Agora nós vamos ver o seguinte. O que acontece se eu variar as três características ao mesmo tempo, tá? Fala então para mim aí um valor qualquer de pressão. 3. 9 é o quê? Peraí, quem é que tá participando? Agora eu me confundi. Peraí, deixa eu voltar. Quem falou que ia participar? Oh, Jesus. Então tá. Pressão 1. E o volume? Eu me perdi agora. 7. Tá bom. E a temperatura? 30. Tudo bem. Você quer descobrir pressão ou volume? Pressão. Então você quer descobrir qual vai ser a pressão se. O que você quer fazer com a temperatura? Aumentar ou diminuir? Triplicar? Maravilha. E com volume? Você quer aumentar ou diminuir? Triplicar também? Então tá bom. Então você vai multiplicar por 3. E aí é simples. Simples assim, né? Qual é a temperatura multiplicada, triplicada? De 30 ela passa para 90. E o volume triplicado? De 7 ele passa para 21. Alguém faz ideia do que vai acontecer? Ou chuta? Vou dar um tempinho então para vocês fazerem essa conta para mim. Quanto deu essa conta? Ah, tá difícil aí? Saiu o resultado? Vamos usar a calculadora então. Vamos lá. 3 vezes 7 vezes 90 dividido por 30 vezes 21. Opa, 3.
A pressão permaneceu constante? Sim, se você prestar atenção no que foi sugerido aqui, o que você fez no numerador foi o mesmo valor que fez no numerador. Você multiplicou o numerador por 3 e o denominador por 3. Permanece constante. Se você simplificar aqui 21 por 3 dá 7, 90 por 3 dá 30. 7 e 30, 7 e 30. Para permanecer constante, para permanecer esse valor constante, P2 tem que ser igual a 3. Sem muito mistério. Ah, eu botei a TM, mas a gente nem mexeu com unidade ainda. Só queria mesmo que vocês entendessem como é que a gente chega a essa equação geral dos gases, ok?